Doutora Cilange Amaral, boa tarde. Boa tarde. Eu fui ao Piauí, tomei um melaço de cana, voltei com ferro alto, tá vendo? Mentira, já tem isso, melaço de cana, tem ferro? Melaço de cana, Pronto, né? estarei na próxima Aí, feira. ó, próxima feira comendo uma rapadura, né? Tô brincando, né? Mas ainda mais grávida, jamais vou prescrever uma rapadura. Mas eu acabei de fazer o teste lá glicêmico, de tomar aquela glicose horrorosa e ficar 2 horas preso no laboratório e deu tudo certo. Então, pelo menos diabetes gestacional eu não tenho. Mas vamos começar a entender. Eu não nem Vamos lá. entendi. Assim, anemia. é, Tem várias formas de anemia, tem vários depósitos de ferro na gente? Sim. E assim, quando você começou a falar, você disse assim, assusta muita gente, nós mulheres principalmente. Mas eu queria dizer que a anemia é um problema mundial, ela é uma doença, tá? Anemia é uma doença que acomete todas as esferas, né? Em termos de infância, adolescência, vida adulta, Homem, mulher, não homem, importa. mulher, não importa e é mundial. É claro que as condições nutricionais, portanto, nos países que sejam de certa forma mais pobres, eles têm uma taxa maior de anemia, mas não exclui que países ricos a gente tem inclusive pessoas com anemias bem severas, né? A mulher especificamente, Bárbara, ela tem fatores extras, como por exemplo a menstruação. É uma perda repetitiva. Dependendo do fluxo menstrual, essa menstruação pode ser uma causa importante de anemia, Olha. né? Porque imagina que de um mês para outro pode não ter intervalo certo, aliás, um intervalo ideal e nem uma reposição de alimentação suficiente para suprir o que ela perdeu no período da menstruação. A Então, gente até falou na semana retrasada sobre climatério que podia ser isso, né? Uma menstruação que não para, nunca, irregular. isso. Então, mulheres que têm fluxo menstrual aumentado, né, ou mais duradouro, elas têm mais chance de anemia. E, apesar da gente falar aqui, né, de uma forma genérica, né, em anemia, existem, como você disse, vários tipos de anemia. Mas a mais comum e a mais importante do ponto de vista clínico mundial é a anemia ferropriva. Ela é por carência de ferro. O ferro é um elemento que participa da formação das nossas células vermelhas do sangue, que nós chamamos de hemácias. Então, quando a gente tem uma anemia, significa que você tem uma baixa concentração, uma baixa taxa de hemácias. E uma das possibilidades dessa carência de hemácias é a falta de ferro no corpo. E o que causa? E qual a consequência de uma anemia? Assim, eu só lembro de fraqueza, fraqueza, fraqueza. Mas o que causa? Aí eu tenho um pouco hemácia, e O aí? que isso significa, né? O É. que isso significa? Então, assim, depende muito aí, agora sim, vale muito a pena estratificar em termos de idade. Vamos pensar já no bebê intraútero, né? Vambora. Vamos lá, já que a gente adora falar em gravidez, Isso né? muito me interessa, esse Então, barrigão. quando temos uma gestante com anemia, Tá. né? A gestante, ela pode ter mais dificuldade em termos de capacidade de um exercício físico, ela tem mais cansaço, mais dor muscular, tem várias alterações do ponto de vista, inclusive, respiratório, Nossa. cardiológico, porque tem que lembrar que o coração sofre uma sobrecarga significativa durante a gestação, porque ele tem que oxigenar. Vamos tentar. O coração é uma bomba que tem que distribuir sangue para um corpo que de repente se transformou. E o corpo se transforma na gravidez com aumento de peso. Então, tem que ter uma quantidade boa de sangue circulante para oxigenar esse corpo que está mais pesado. E, obviamente, que tem que mandar sangue com boa quantidade de oxigênio para o bebê, que é ali um corpo que está tirando de nós tudo que precisa. Antes disso, talvez valha a pena dizer que a gente já especificou que ferro faz parte da formação das células vermelhas, que são as hemácias, e são as hemácias que carregam oxigênio no nosso corpo. Então, se você tem anemia, vamos raciocinar que, de toda forma, você tem uma diminuição de oxigenação para todos os tecidos do corpo. E se na gravidez a gente tem essa redução de oxigenação, tudo isso vai implicar na formação em termos de desenvolvimento de órgãos de neném. Então, por exemplo, não pode faltar
o oxigênio no cérebro de um neném. Senão, tem todo o comprometimento do desenvolvimento e, consequentemente, funcionamento do cérebro. Então, a anemia ela está associada com nenéns com baixo peso, parto prematuro, Nossa. tá? Até mesmo sofrimento fetal e óbito intrauterino, dependendo da intensidade dessa anemia, tá? É claro que aí a gente tem um leque enorme dos tipos de anemia. Então, para quem está nos ouvindo, não precisa entrar em pânico. Até porque os exames de hemograma, eles são feitos rotineiramente a cada trimestre no pré-natal. E a gente tem como medida preventiva durante a gravidez já um aumento da ingesta de ferro, inclusive medicamentoso, Aham. né? Então a gente sabe que os alimentos são importantíssimos na oferta de ferro, mas na gravidez especificamente, esses alimentos não suprem o que a gente precisa na quantidade do ferro. Então, por isso é feita a medicação com ferro. Então, como a maioria das pessoas conhece, o sulfato de ferroso, polivitamínicos, que tem ferro em dose preventiva. Em se diagnosticando uma anemia, aí a gente entra com ferro, que é terapêutico, é uma dose maior, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que, independente de estar grávida ou não, a ingesta satisfatória de ferro, ela é importante. Então, vamos voltar. Então, gestante com carência de ferro tem cansaço, fadiga, dificuldade de oxigenação dos tecidos. Então, é aquela grávida que ela não consegue, às vezes, fazer um exercício físico, porque ela não consegue respirar direito. Coração está em sobrecarga e todas as consequências que falamos para o bebê. Mas o maior percentual da população que tem carência de ferro é a criança de até 2, 5 anos. Gente. Né? Então, dependendo dessa alimentação ofertada nos 2 primeiros anos de vida, a gente tem no Brasil, inclusive, uma taxa significativa de anemia Que horror. em crianças. E às vezes a gente vê essas crianças demonstrando isso como? Com aquela apatia, indisposição. É aquela criança de 3 anos que os coleguinhas estão chamando para brincar e ela está querendo ficar sentada. Dificuldade muitas vezes no aprendizado. Então, eu estava escutando ainda há pouco, né? A Bia falando aqui sobre a parceria da escola com a família Isso. e como é importante isso. A escola dizia: olha, a gente está percebendo que o seu filho está mais devagar nas Não tá atividades, demonstrando não está interesse. demonstrando interesse, não está tendo energia para correr, brincar junto com as outras crianças. Vamos, de repente, sugerir fazer um exame, um hemograma, um exame simples, né, barato, acessível. Então, isso é muito importante. E a gente tem que orientar, e ser orientado, obviamente, né, pela pediatria, a ingesta adequada de ferro para essas crianças, né? E aí, muitas coisas simples, né, Bárbara, às vezes na alimentação fazem muita diferença. Vamos lembrar aqui fontes ricas em ferro: carnes vermelhas, né? Feijão é uma boa fonte de ferro. Todas as folhas mais escuras, então couve, Legal. rúcula, espinafre. E o ferro, ele tem um comportamento bem interessante, porque ele é absorvido no nosso estômago, né? Ali o estômago, o intestino, de uma forma geral. Mas quando tem um meio mais ácido e o nosso estômago produz ácido, ajuda a absorver esse ferro. Então, quando a gente tem faz um suquinho de couve, põe lá uma rodelinha de limão, de laranja, isso ajuda a absorver esse ferro, né? Ingerir essas saladas escuras ou esses sucos, né, verdes com Legal. o estômago mais vazio, isso também ajuda. Olha! Não misturado com outros alimentos, isso ajuda a absorver mais o ferro, né? Pessoas que têm gastrite devem observar, porque a gastrite também é um fator limitante na absorção do ferro. Por outro lado, o uso de medicações como os protetores gástricos, que são tão comuns que eles diminuem a acidez do estômago, por uso prolongado, também é uma causa de anemia. Por quê? Porque o ferro é absorvido em meio ácido. Quando a gente deixa o estômago nessa Gente. situação que diminui demais a acidez,
também pode ter um prejuízo nessa absorção do ferro. Então, veja que tem muitas coisas envolvidas aí na questão da Vitamina anemia. B12 também, né? Aí já é outro tipo de anemia, que nós chamamos de, né, anemia megaloblástica, é outra condição que é muito menos frequente, né? Mas da anemia ferropriva, é importante sim a gente estar atento a essa questão da alimentação. E aí, obviamente, vem a questão da educação alimentar, né? Que começa lá na infância, mas que tem que se perdurar durante toda a vida, porque tem pessoas que não como carne, não como feijão, não como salada, não como isso, não come aquilo. Então, por alguma razão, seja ela clínica ou de opção da própria pessoa, mas essas pessoas têm que estar fazendo uma avaliação mais próxima para verem se não estão tendo uma carência nutricional, levando inclusive a uma anemia por carência de ferro, né? Na vida adulta, essa carência de ferro vai dar exatamente, né? Queda de cabelo, unhas quebradiças, Gente, né? Fraqueza, sonolência, baixo desempenho profissional. Gente, baixa da concentração. O cérebro, ele funciona muito à base de oxigênio. Se não Olha tem só. oxigênio sendo transportado adequadamente, todo o processo do cérebro está comprometido, além, obviamente, de todos os outros órgãos. Porque é interessante que, assim, o cérebro, ele tem estratégias de defesa. Então, quando ele está sofrendo, todos os outros órgãos também já entraram no processo de sofrimento. Então, essa baixa concentração, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de memória, né? Isso às vezes as alterações cardiológicas, né? Ah, tô com uma taquicardia, meu coração está muito acelerado, tenho percebido minha respiração ofegante, eu tenho dificuldade de executar algumas atividades que demandam um pouco mais de energia. Isso tudo pode ser um sintoma que leva a pessoa a procurar uma avaliação clínica, e nessa avaliação clínica, certamente o hemograma, ele vai estar presente, tá? Uma coisa é a gente falar em anemia, outra coisa é a gente falar em carência de ferro, porque existem exames específicos para se dosar o ferro. Eu cheguei aqui, a Bárbara começou a me perguntar, gente, sobre. Porque vocês não acompanham os bastidores, tá? Os bastidores aqui tem Gente, muita eu grávida coisa. de 7 meses aqui, grávida de 7 meses. Aparece a doutora Silane toda terça, é a minha consulta aqui semanal. Eu tô com a ferratina baixa, o que que eu faço? Eu chego 15 minutos antes para a consulta da Bárbara, tá? Consulta semanal, né? Então, assim, a gravidez, ela demanda uma quantidade de ferro enorme, porque nós produzimos 30 a 50% a mais de sangue durante as 30 primeiras semanas de gravidez, né? Então, olha que maluquice. O corpo tem que ter uma quantidade de sangue enorme num tempo muito curto. Consequentemente, gente, há um consumo De elevadíssimo estoque, eu do adorei. ferro. E nós, quando falamos em ferro, falamos no ferro que está circulando no nosso sangue, chamamos de ferro sérico, e temos a ferritina, que é o nosso Adorei. depósito de ferro. É a nossa poupança do ferro. Então, quando a gente faz esses exames na gravidez, não tenho nenhuma dúvida, toda grávida vai ter redução do ferro e da ferritina. Redução que está dentro do fisiológico, redução que está além do que é esperado, aí, obviamente, vai ter que ser analisado caso a médico. caso. Aham. Como eu disse, a reposição de ferro já faz parte do processo natural da gravidez, e essa quantidade de reposição depende da necessidade de cada pessoa, tá? Hoje em dia é muito comum, né? Como a gente discute aqui de vez em quando, faça tudo o que é mais rápido, né? Em vez de uma dose diária de ferro no comprimido, faça um ferro venoso que resolve tudo. E não é bem assim também. O excesso de ferro no corpo também é um problema. E o ferro é um elemento inflamatório. Então, calma, que nem todo mundo precisa de ferro venoso. É preciso a gente adotar critérios que sejam analisados de prós e contras de tomar essa medida. Geralmente fazemos essa medida em pessoas que não respondem à reposição do ferro oral por razões as mais diversas. Deixa eu pensar aqui numa paciente que ela fez redução de estômago. Ela fez uma bariátrica. Uma gestante que ela tem uma gastrite crônica severa. Ela tem uma intolerância ao ferro oral.
Se ela tomar ferro, ela passa mal. Ela vomita, ela tem diarreia, ela tem dor abdominal. Então, existem alguns critérios que são utilizados para essa opção da reposição venosa, mas o mais comum, o mais indicado é que a gente faça doses pequenas, diárias, durante todo o processo da gravidez e o pós-parto, porque aí a gente também precisa repor esse ferro, né? Imagina, no parto você tem uma perda enorme de sangue. No pós-parto continua sangrando e tem o processo da amamentação, que aí precisa realmente de uma reposição de ferro, manter essa reposição para dar suporte materno, mas também ferro indo através do leite para o neném, que como nós consideramos ainda pouco, as crianças de até 2 anos de idade são os mais afetados por carência de ferro e anemia. Surreal, olha que aula, amo, que mais amo isso que aula. Professora, né, gente? Professora da Universidade de Brasília, atende consultório, mas tudo ao mesmo tempo, né, colunista aqui da rádio. No meu momento relax, eu venho para cá. Muito obrigada, doutora Silândia Amaral, por essa aula. Até semana que vem.